sobre as manifestações do fim de semana, porque Alexandre de Moraes determinou a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança, e também de Fábio Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que o comportamento dos dois coloca em risco a segurança de políticos e ministros da Suprema Corte. Fábio Augusto Vieira já foi preso e Anderson Torres está em viagem aos Estados Unidos e já informou que vai se entregar assim que voltar ao país. Alexandre de Moraes entendeu que houve omissão e conivência por parte do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e também do ex-comandante da Polícia Militar, por eles não terem evitado a destruição dos prédios dos três poderes. Na decisão, o ministro reforçou que a omissão de Anderson Torres e Augusto Vieira é estarrecedora e potencialmente criminosa, indicando a ausência de policiamento necessário na Praça dos Três Poderes, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar, a autorização para que mais de 100 ônibus entrassem livremente em Brasília sem qualquer acompanhamento policial e também a inércia ao não desmontarem os acampamentos em frente ao QG do Exército. Alexandre de Moraes também disse que as prisões são necessárias para evitar a destruição de provas que possam prejudicar a investigação. E o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também é alvo de um pedido de abertura de investigação da Procuradoria-Geral da República. O pedido foi feito ontem. No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República pede a investigação dele, também do governador afastado Ibanez Rocha, do MDB, do ex-comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira, e do substituto de Rocha, Fernando de Souza Oliveira, por suposto envolvimento nos atos violentos do último domingo. No documento, então, a vice-procuradora Lindora Araújo diz que há indícios graves de possível envolvimento dos citados em verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito. Em outra frente de apurações sobre o que aconteceu no domingo, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União o bloqueio dos bens do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, também do governador afastado do DF, Ibanez Rocha, e do ex-ministro e ex-secretário de Segurança, Anderson Torres. O pedido foi feito pelo subprocurador-geral do MP, Lucas Rocha Furtado, em razão da tomada de contas especial aberta para apurar atos de vandalismo que provocaram inúmeros prejuízos aos cofres públicos. Furtado solicitou ainda que sejam indisponibilizados os bens de possíveis financiadores e também mentores aí dos atos que terminaram em quebra-quebra na capital federal. E o governo do Distrito Federal divulgou uma lista com 412 nomes de pessoas presas nos ataques. Entre os nomes mencionados estão servidores públicos, ex-prefeitos, ex-primeiras-damas, vereadores, policiais, por exemplo, uma parte envolvida nos atos de depredação. Todos levados para o Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, disse que está articulando com autoridades da Justiça uma possível transferência dos presos para os seus estados de origem. Segundo ela, essas negociações já estão avançadas, Mark. E, portanto, são prisões que seguem, sem respeitar muitas vezes o próprio ordenamento jurídico, que tem prazos pré-estabelecidos para que uma prisão seja considerada válida. O primeiro é que em 24 horas essas pessoas têm que ter ali uma audiência para se verificar os motivos da prisão e em que um juiz vai validá-las ou não. Então é preciso resolver isso. Agora, o grande debate, que é jurídico, e aí é jurídico, não basta ter opinião, não basta você não gostar da pessoa, a pessoa tem que ter cometido um crime. Crime não pode ser por vontade, tem que ter acontecido, tem que ser materializado, a pessoa tem que ter cometido o crime. Aí estão falando muito sobre terrorismo, porque eles vão ser enquadrados como terroristas, emissoras de televisão estão chamando eles terroristas, mas vamos entender juridicamente como é que acontece isso. Está lá no artigo 2º da lei que regula isso. O terrorismo é uma conjugação de motivo e consequência. E o motivo está expresso na lei. Eu vou lê-los aqui. Tem que ser por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. A lei diz isso. Vou repetir. Os motivos têm que ser por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião.
não entra em conotação política. Ah, mas o que eles fizeram tem que ser punido. Obviamente que sim, pelo crime correto. Eles têm que ser chamados pelos nomes que eles merecem, que são vândalos, que são extremistas, que são radicais. Agora, a lei tem que ser lida. Aliás, né, tem lá nas normas de introdução ao direito brasileiro que ninguém pode alegar que não conhece a lei. Então a lei tem que ser lida. E a lei traz lá que os motivos considerados pela legislação brasileira para se enquadrar alguém por terrorismo são xenofobia, discriminação por preconceito ou raça, cor, etnia e religião. Então é importante começar a ler a lei antes de dar opinião por aí, antes de fazer frase para reportagem por aí, antes de colocar em manchete muita coisa que não deveria estar lá. Reforço, essas pessoas têm que ser punidas pelos crimes que elas merecem. E aí, eu queria fazer uma pergunta aos garantistas aqui. Onde estão eles, Pedroso? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas o pessoal adora estar lá na porta da cadeia e as ONGs bradando pelos direitos dos presos. Eles não estão vendo o que está acontecendo em Brasília? É a pergunta que deixo no ar aí. A audiência pode ajudar a responder também. É o famoso garantismo seletivo, Mark. Opa! Eles que pensam e se pensam universalistas, mas o garantismo, o viés humanitário, ele para ali na página 2. Quando eles entendem ali que os motivos ou a visão política é diferente da deles, ou essa pluralidade não é aquela pluralidade que eles entendem, né, a pluralidade festiva, aí o garantismo para, aí eles não vão adiante. Me permite pegar o gancho do que você trouxe sobre a questão do terrorismo. Você, além de formação jurídica, tem a formação de jornalismo, então você consegue trazer esse elemento. Eu quero puxar um outro elemento do aspecto político, Mark. Porque quando eles trazem a questão do terrorismo, tem uma questão muito forte, que é difundida no mundo inteiro, que é o seguinte: com terrorista não se negocia. Então, quando você classifica o seu adversário, o seu opositor, quando você classifica uma massa de brasileiros, eu não estou nem falando exclusivamente das pessoas que invadiram ali os prédios, né, as sedes de poderes. E essas pessoas ali merecem uma punição imensa. Mas eu vejo alguns analistas estendendo a classificação de terroristas para todas aquelas pessoas que se manifestavam na frente dos quartéis, para todas aquelas pessoas que de alguma forma se opõem ao governo que foi eleito, né? Se opõem no sentido de fazem oposição, se colocam como diferentes e estão sendo enquadrados por algumas pessoas como terroristas. Então, quando você coloca essas pessoas no nível ali do Boko Haram, e é isso que eles fazem, porque quando você pega uma palavra que tem o peso de terrorista, você está comparando com o Estado Islâmico, Mark. É importante que as pessoas não esqueçam isso. Se você usa uma mesma palavra para classificar a tia do Zap com o terrorista do Estado Islâmico, você tem ou um problema de falta de vocabulário, que você precisa de um dicionário, ou você tem um problema de compreensão legal, que é isso que o Mark trouxe. Então, assim, para além da falta de cultura, da falta de informação, de entender os princípios democráticos, legislativos, do que estabelece a lei para classificar o terrorismo, quando você cria essa cisão, quando você cria esse muro que divide as pessoas e que você entende que você não pode conversar, você está deixando a sociedade cada vez mais dividida. Ontem saiu uma pesquisa da Atlas Inteligência, Marco. A gente tem aqui várias críticas àquelas pesquisas de opinião, a gente sabe que elas tinham subrepresentação, enfim. Mas o dado, ele fortalece esse argumento que a gente está trazendo, que é o seguinte: ali mostrava que 40%, perto de 40% da população entendia que ou as manifestações, o que aconteceu domingo, ou era plenamente justificável ou era parcialmente justificável. Então a gente tem um problema ali de comunicação e de construção de pontes. Então, quando o Alexandre de Moraes vai lá no púlpito ali e traz que não vai ter colônia de férias, que não vão ter pacificação, em vez de você trazer elementos que vão conjugar, permitir que as pessoas se unifiquem novamente, pelo contrário, a gente conversava ontem a gente viu o magistrado falando, mas a voz que saía era do delegado. Porque é impensável você já ter ali emissão de juízo de valor sem mesmo ter ali a garantia do devido processo legal. E só reforçar aqui que eu vi que mexeu com a audiência o que eu falei aqui. Então vamos ler juntos aqui Lei 13.260 de março de 16, que regulamenta ali o que é organização terrorista e o que é terrorismo no Brasil. Está lá no artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Está na lei, é só ler. Ela é autoexplicativa, não precisa nem fazer interpretação nesse caso, então é importante reforçar isso.
Ah, como é que vai punir eles, Marco? Eles têm que ser punidos pelos crimes que cometeram. Aí eles podem ser enquadrados por outras coisas, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, golpe de Estado, que eu até tenho alguma crítica a isso, mas eles podem ser enquadrados a isso, crimes contra o patrimônio cultural, dano ao patrimônio público da União. Esses são os crimes. E são crimes pesados. Somados, eles chegam a 29 anos de prisão. É bastante coisa. É bastante coisa. Então é o seguinte, é só dar o nome às coisas que elas realmente têm. É só esse o meu ponto. É importante falar isso. E sobre a fala que o Pedroso comentou aqui do Alexandre de Moraes, ela é, no mínimo, questionável. Porque, veja, uma coisa é o Pedroso falar aqui, é eu falar aqui, a Rafaela falar aqui, é você dizer a sua opinião no dia a dia. Outra coisa é um magistrado falar. E mais, um magistrado que irá julgar essas pessoas. Então já há pré-julgamento antes do processo? Do que os petistas chamam o Moro mesmo? Só para relembrar aqui. Então é importante ter cuidado e ter parcimônia, principalmente por parte dos juristas que estão envolvidos com os julgamentos, com as palavras. É por isso que manda ali o bom direito, que juiz só tem que falar nos autos. Essa é a tônica do bom direito mundo afora. Quando magistrados falam demais, acabam aí fazendo confusões como essas.